Vamos lá, pessoal, vamos falar então sobre refinanciamento. Eu tenho recebido nos últimos dias, nossa, vocês não têm ideia, tá? De tantas perguntas sobre refinanciamento e eu quero trazer aqui para vocês alguns esclarecimentos sobre refinanciamento que vem acontecendo na prática com muitos clientes, tá? Então prestem bastante atenção porque pode ser o seu caso, o seu benefício pode estar nessa situação e você não sabe, tá certo? Ó, o Antônio Alves está aqui com a gente, a Tânia Benjamin está aqui com a gente de Manaus. Obrigado, viu, Tânia, pelo carinho. A Maria da Conceição, você é muito carinhosa com as pessoas do INSS. Muito obrigada, dona Maria da Conceição da Silva César. Edna Moretti, eu tenho no CETELEM, então tem muita gente que tem contrato no CETELEM. Vamos falar do CETELEM então primeiro. Antes de eu entrar, né, nesse quesito de refinanciamento geral, eu quero falar das pessoas que têm contratos no CETELEM. Por quê, pessoal? O CETELEM parou as atividades no Brasil. Na realidade, vai parar, tá? Mas o que já está acontecendo na prática, não está podendo fazer refinanciamento no Banco CETELEM. O banco já retirou todas as tabelas do sistema, tá? E infelizmente não temos mais como fazer refinanciamento pelo Banco CETELEM. Aí muitos estão me questionando assim, Aniele, e agora? Como vai ser? E os contratos que eu pago junto ao Banco CETELEM? Pessoal, é o seguinte, a única forma que vai ter, mas desde que tenha condições, tem esse porém, tem essa regrinha aí, desde que tenha condições, vai ser a portabilidade, tá? Ou seja, o seu contrato vai ter que se enquadrar dentro das regras da portabilidade para que você consiga tirar o seu contrato do Banco CETELEM e passar para um outro banco, tá bom? Porque refinanciamento diretamente com o CETELEM não será possível. Eu vi que tem bastante gente que tem contrato com o CETELEM e não está conseguindo fazer justamente por isso. O banco já retirou todas as tabelas, tá? Não temos mais tabela de refinanciamento para fazer junto ao Banco CETELEM, porque ele está parando as atividades no Brasil. Então, a única forma que vai ter de tirar o contrato do Banco CETELEM vai ser através da portabilidade. Mas significa que todos os contratos vai dar para ser feito? Não. Por quê? Porque entra aquelas regras que eu sempre passo aqui para vocês. Quantidade de parcelas pagas, taxa de juros do contrato, idade do beneficiário, todas essas regras, tá? Nós temos que seguir para conseguir fazer uma portabilidade, tá certo? Tô um pouquinho gripada, viu, pessoal? Vocês me desculpem, então tem hora que eu tenho que tomar uma aguinha, que eu tô um pouquinho gripada. Esse tempo, né? Eu não sei na região de vocês, mas aqui ficou chovendo bastante dias assim e agora veio um calor bem forte. Então, assim, haja organismo para resistir, não é verdade? Então, eu tô começando aí com um pouquinho de gripe, tá? Mas vamos lá, a gente vai continuar o nosso bate-papo de hoje, tá? Então, vocês entenderam referente ao Banco CETELEM, como está acontecendo? Eu vi que me perguntaram também aqui referente ao Paraná Banco refinanciamento. Vamos falar também sobre o Paraná Banco. Por quê? O Paraná Banco, ele vai ter a regra dele específica, tá? Aliás, todos os bancos têm as suas regras. E o Paraná Banco não é diferente. Então, tem muitas pessoas que possuem contratos com o Paraná Banco e não conseguem o refinanciamento. Por quê? Porque não se enquadra dentro das regras de refinanciamento do Paraná, tá certo? São regras específicas deles, como tem da Caixa Econômica Federal também. Tem muita gente que tem, né, contrato junto à Caixa Econômica Federal
e não consegue refinanciamento, porque não se enquadra nas regras de refinanciamento do próprio banco, tá certo? Então, nós precisamos entender qual é a regra de cada banco para saber se o seu contrato está se enquadrando dentro das regras ou não. Mas vamos falar agora numa regra geral, tá? Numa regra geral de refinanciamento. Pessoal, a regra para o refinanciamento, ela não muda muito, tá? Da portabilidade, por exemplo, tá? Por quê? A única diferença é que você vai fazer o refinanciamento, o seu contrato vai permanecer no banco que está. Não vai haver a troca de banco, certo? O refinanciamento é isso. Você vai mexer no contrato que você já paga e vai permanecer no banco que está. Não vai ter troca de banco, certo? A portabilidade não. A portabilidade você troca o seu contrato de banco. Está no banco X, você vai passar o seu contrato para o banco Y. Legal? Até aí tranquilo, né? O que vem acontecendo nos últimos dias e que me chamou bastante a atenção. Muitas pessoas estão com direito a refinanciamento. Significa de todos os contratos? Não, não são de todos os contratos. Mas o que tem acontecido bastante que eu percebi nos últimos dias? A pessoa muitas vezes está lá com seu benefício, vamos colocar aí, está com 9 empréstimos. Né, o máximo que era, não o que era permitido pelo INSS, 9 empréstimos, tá? E aí o que acontece? A hora que eu vou fazer uma análise do benefício daquela cliente ou daquele cliente, eu observo que, por exemplo, 8 empréstimos foram renovados recentemente. Lembrando que, se vocês fizeram em 2022, é considerado um contrato recente. Ah, Aniele, mas eu fiz em, sei lá, março de 2022. Ainda não completou nem 12 parcelas pagas. Então, é considerado sim um contrato recente, tá certo? Então, por exemplo, contratos que foram feitos o ano passado, todos a gente considera como recente, certo? Então, aí eu percebo assim, 8 empréstimos foram renovados em 2022. Porém, um único empréstimo, um único contrato, eu vou observar e não foi feito renovação. Seja ele porque é uma parcela pequena, seja ele porque ninguém se atentou naquele contrato, enfim, são inúmeros os motivos pelo qual muitas vezes um único contrato fica sem ser renovado, tá? E isso eu tenho pegado bastante nesses últimos dias. Da semana passada para hoje, eu peguei vários casos, tá? De clientes que estão com vários empréstimos em andamento, tem vários empréstimos com várias parcelas pagas, por exemplo, ou que fizeram renovação ano passado, mas que têm contratos mais antigos que não foram feitos nada e que estão com taxa de juros, o principal, taxa de juros alta. Então, qual a regrinha para a gente conseguir um refinanciamento? Pelo menos 12 parcelas pagas, certo? De 12 para mais. E estar com uma taxa de juros alta, pessoal. Se estiver com taxa de juros baixa, infelizmente não dá refinanciamento, tá? Infelizmente não abre limite para refinanciar, tá certo? Então, o que acontece? Observa o seu benefício, entra dentro do seu extrato de empréstimos, lá dentro do seu portal INSS tem a opção extrato de empréstimos. Você vai olhar quando foi o início do seu contrato, quando começou a descontar a primeira parcela, certo? Tem mais de 12 parcelas pagas? Legal, já é um ponto positivo, tá? Depois nós temos que saber qual a taxa de juros do seu contrato. Se você já sabe a taxa de juros e é pelo menos, vamos colocar aí, 1,90, 2,1, por aí é considerado uma taxa de juros alta.
Agora, de 1,80 para baixo, é tudo considerado uma taxa de juros alta, tá, pessoal? Aí fica mais difícil conseguir um refinanciamento. Por quê? Porque os bancos não têm tabelas com taxa de juros baixa para conseguir fazer o seu refinanciamento. Então eu percebo aqui, ó, que tem muitas pessoas, eu vi várias pessoas colocando aqui no chat para mim, que paga empréstimos, né, ó. Aniele, tenho 12 pagas no BMG, 424,20 com taxa de 1,49. Posso portar para qual banco? Infelizmente nenhum, tá? O Nino Santos colocou aqui para mim. Nino Santos, infelizmente não temos nenhum banco que tenha essa taxa de juros, porque a regra da portabilidade é essa. A taxa de juros tem que ser igual ou menor, nunca vai poder ser maior. Então, com uma taxa de juros de 1,49, não consegue refinanciar. Ó, o Fernando também. Tem um do Safra com parcelas de 878, tem 24 pagas e taxa de 1,10. Consigo refinanciar? Também não consegue refinanciar. Por quê? Porque os bancos não têm tabelas com taxa de juros baixa. Então, gente, nós temos que ficar atentos, tá? Nesse quesito, se estiver com taxa de juros baixa, infelizmente não dá refinanciamento e não dá portabilidade. Mas vocês precisam se atentar nesse quesito que eu acabei de falar. Muitas vezes vocês renovaram quase todos os empréstimos, às vezes ficou um para trás. Então hoje, por exemplo, eu peguei de um cliente que ele tinha 7 empréstimos, 6 ele tinha feito renovação no ano passado, 1 ele não tinha feito, do Banco Banrisul. Consegui fazer o refinanciamento para ele, vai liberar R$800. Olha que maravilha. Um outro caso que eu peguei também no dia de hoje, a pessoa tinha 9 empréstimos, ela renovou 8, tá? 8 eram renovações recentes. Um único contrato, sabe qual o valor de parcela deste contrato? R$17. Só que ela tinha feito em 2019. Então, uma parcela de R$17, o contrato ainda estava até mesmo em 72 vezes, liberou para ela, claro que um troco pequeno, afinal de contas é uma parcela pequena, mas ela pegou um troco de R$300. Então assim, vocês percebem que muitas vezes um contrato ou outro pode passar despercebido, não ter feito a renovação e dá para você pegar pelo menos um valor, né, que seja aí satisfatório, vamos colocar assim, não seja um valor exorbitante, mas muitas vezes já consegue um valor de liberação, tá certo?